a mais um conteúdo de história e nessa aula iremos falar sobre os meios de transporte. E como tem os animais que são aquáticos, aéreos e terrestres, os meios de transporte também eles se classificam nesses três grupos também. Então nós temos os automóveis que são terrestres, já está dizendo que são aqueles que andam na terra. Tem os meios de transporte que são aéreos, que são aqueles que andam no ar. E tem aqueles que são marítimos, que são aqueles que andam na água. Certinho? Então, olha só. No nosso livro, aí no início do nosso conteúdo, ele fala um pequeno trecho de um automóvel, o primeiro automóvel que foi inventado por um alemão há muitos anos atrás. Olha só como ele é diferente. Essa mesma imagem que está aqui nesse meu folheto é a mesma que está no livro de vocês, que foi o primeiro carro inventado a combustão, que era movido a motor, e ele era diferente, ele não tinha 4 rodas, como os carros de hoje em dia são, né? Olha a evolução dos carros, né? Eles não eram tão potentes, e aí foi se evoluindo, foram se criando vários outros modelos, até esses mais potentes que nós vemos hoje aí nas ruas. E esses transportes, eles têm uma finalidade, que é o quê? Locomover as pessoas de um lugar para o outro. Se eu quero ir para lugares mais distantes ou mais rápido, dependendo do meio de transporte que eu usar, eu vou chegar mais rápido nesse lugar. Quando eu ando em uma bicicleta e vou para algum lugar, eu tenho uma trajetória de um espaço de caminho curto. Eu não posso sair daqui de bicicleta para chegar lá em Imperatriz. Qual é um meio de transporte que me ajudaria mais rápido a chegar lá? Com certeza seria um carro, né? Tem também os meios de transporte que são aqueles que são coletivos e aqueles que são pessoal. Uma bicicleta, ela é o quê? É um meio de transporte pessoal. Por quê? Porque só eu que uso a minha bicicleta. Eu posso até emprestar, mas aí a pessoa que pediu emprestado, ela vai me devolver e sou eu que uso ela. Eu sou dona daquele transporte. Já a diferença do meio de transporte coletivo para um pessoal é o ônibus. O ônibus é só você que anda nele? Não, né? Então o ônibus ele é um meio de transporte coletivo, porque todas as pessoas podem usar ele igualmente, tá bom? Então aí, na tarefa de vocês, tá perguntando, na primeira questão, quais são as finalidades, qual é o meio de transporte que você usa, por que você acha que os meios de transporte são importantes. Então você vai aí relatar com suas palavras por que você acha importante os meios de transporte, tá bom? Eu trouxe aqui também outras imagens de meios de transporte, a evolução dos meios de ferrovia, que os transportes ferroviários. Olha só como era o primeiro trem que inventaram. Antigamente os trens eles faziam assim, eram movidos a vapor, né? E era chamado de Maria Fumaça porque saía muita fumaça dele. E precisava de um condutor. E já agora os trens eles se evoluíram tanto que não precisam mais de condutores. Eles são movidos pela tecnologia e são considerados um dos mais rápidos meios de transporte que existe terrestre, tá bom? Um dos meios de transporte que é mais rápido aéreo é considerado o avião. É um dos meios de transporte. É tanto que quando você faz uma viagem para um lugar bem distante, se você for de ônibus, você leva vários dias para chegar. Se você for de avião, você leva apenas algumas horas. Eu trouxe também aqui para vocês que antes de ser inventado todos esses meios de transporte, um dos transportes que era utilizado era esse aqui. Eu trouxe essa imagem com o boi aqui na frente. Nós temos o costume de ver carroças sendo puxada por cavalos, né? Mas antigamente a gente usava também os bois. Em alguns lugares ainda se usa os animais para se locomover. Aqui na nossa cidade nós usamos o cavalo, os burrinhos, o jumento. Quase ninguém vê usando o boi como meio de transporte. Mas eles, antes de inventarem os meios de transporte, era o meio de transporte mais utilizado, era esse. Que era usado por charrete, ele serve também tanto para se locomover como para eles trabalharam arando a terra. Então esse meio de transporte aqui que é usado de animais,
Eles tinham muita finalidade. Então eu quero que vocês abram aí a atividade de vocês lá na página 46. Na segunda questão, a primeira eu já expliquei o que é, né? Você vai dizer qual é o meio de transporte que você usa e por que ele é importante, tá bom? Então na segunda questão, você tem um quadro aí com várias palavras e elas é para você completar de acordo com a frase. Então eu vou ler a letra A e aí vocês vão encaixar essas palavras que tá aqui nesse quadro verde nas outras letras de acordo com o que vocês acharem que é a resposta correta, tá bom? Então a letra A diz assim: o ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, o barco são meios de transporte mais usados em distâncias o quê? Curtas. Por quê? Porque eu posso até chegar aí de barco assim numa distância muito longa, mas vai ser uma viagem cansativa. Se eu quero chegar mais rápido em determinado lugar, então eu vou escolher um meio de transporte que possa me levar e chegar mais rápido, certinho? Daí tem a letra B, C, D, E, F, que vocês vão preencher de acordo com as palavras que estão aqui nesse quadro, tá bom? Lá na página 47, a terceira questão é muito simples. Você vai circular os meios de transporte que são utilizados em viagens curtas. Então, eu já falei para vocês que o avião é para viagens rápidas, né? E longas também. O ônibus são para viagens curtas, o carro também é para viagem curta, a moto. Já o helicóptero e o navio já são para viagens mais distantes, certinho? Na quarta questão, você vai ser um inventor. Você vai inventar algum tipo de automóvel aqui e desenhar ele. Qual é um automóvel que você acha que não foi inventado? Você vai inventar aqui um que você acha mais interessante e vai desenhar, tá bom? Na quinta questão, você vai desembaralhar as letras aí e vai achar essa frasezinha aqui que é muito importante para nós. Para quem não gosta de andar a pé, ele com certeza vai dar valor aos meios de transporte. E a frase que você vai encontrar é essa aqui: precisamos dos transporte. Você precisa dos transportes no seu dia a dia, sua mamãe, seu papai? Eu acredito que sim. Precisamos dos transportes. Quando você tirar as letras aí escondidas, você vai achar essa frase aqui. Na sexta questão, você vai ler o meio de transporte e vai dizer para mim se ele é terrestre, aéreo ou aquático. Então, o trem, ele é o quê? Ele é um meio de transporte terrestre. Então, você coloca aí na frente terrestre, tá bom? E assim nós finalizamos nossa atividade. Nos comentários desse vídeo eu quero o seu nome e eu quero que você me diga qual é o meio de transporte que a tia Suzana usa. Eu acho que todo mundo sabe, essa é fácil, tá bom? Então, um abração e qualquer dúvida chama a tia Suzana aqui.